Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais um pós-jogo no canal. Vamos falar tudo o que aconteceu em Flamengo 1, Cuiabá 1. Flamengo empata dentro de casa, Maraca lotado, festa preparada para o Flamengo somar 3 pontos e não aconteceu. Mas antes de nós falarmos tudo o que aconteceu nesse confronto, peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho e compartilhe o nosso vídeo. Todos os nossos conteúdos é muito importante para o nosso crescimento. Atingimos a marca de 100 mil inscritos, mas agora vamos por mais, né? Nos ajude a chegar à marca de 110 mil inscritos aqui na S1 Live, beleza? Dito isso, sem mais enrolações, vamos de futebol, vamos de jogo. Vamos falar um pouquinho sobre esse Flamengo que enfrentou o Cuiabá. A expectativa era de um Flamengo, até para muitos torcedores, né, dando uma goleada nesse Cuiabá. Mas eu já imaginava que o jogo não seria tão fácil, né? Até porque é um Cuiabá que se sente muito confortável entregando a bola para o adversário. E foi assim que começou a partida. Um Flamengo pressionando, né? Logo nos primeiros minutos, o Flamengo poderia ter aberto o placar, teve uma bola ali que o Pedro poderia ter rolado para o Pulgar, mas ele preferiu chutar. Teve ali a intervenção da defesa do Cuiabá e o Flamengo começou com uma rotação muito alta. E o Cuiabá, como já se esperava, né? Até por mim, por muitos, uma atitude muito defensiva, né? Um comportamento bem mais retraído para tentar buscar os contra-ataques, principalmente com o Derek e com o Jonathan Cafu. Derek pelo lado esquerdo, Jonathan Cafu pelo lado direito, e aí o Isidro, né? É um atacante, né, que não tem muitos recursos técnicos, mas sabe fazer gols, incomoda bastante a defesa adversária, e com o Fernando Sobral, né, circulando ali, atacavam com esses 4 jogadores, né? Às vezes 3 só com o Derek, Cafu e o Isidro, né? E o Flamengo com muita posse, né, vamos dizer assim, mas não tendo tanta eficiência. Tirando essas 2 chegadas no início da partida, foi um Flamengo que teve um pouquinho de dificuldade, poderia transformar, né, muito mais a sua posse, muito mais o Cuiabá, que não fazia questão de ter essa bola, em situações muito mais tranquilas, né? Isso tudo antes aí, esse Flamengo forte, né, esse Flamengo que teve as 2 chances antes do gol do Derek, né? O Derek acaba fazendo o gol aos 6 minutos da primeira etapa, num erro ali, né? O Gerson deu uma cochilada e principalmente o Flamengo, depois dessa cochilada do Gerson, coletivamente acabou deixando espaço para o Derek caminhar com essa bola, ninguém para fazer uma falta tática, ninguém para interromper essa transição. E o Derek foi caminhando até acertar um chute, né? A bola contou com o desvio da defesa do Flamengo, morreu lá dentro da rede. A partir daí foi um Flamengo que tentou, né, de certa maneira, continuar acelerando o ritmo, mas de forma muito desordenada, principalmente para fazer a pressão. Em muitos momentos, se o Cuiabá tivesse um pouco mais de coragem, vamos dizer assim, para jogar, jogadores com um pouco de qualidade por dentro, no sentido de armação, o Cuiabá, eu acho que de certa maneira poderia encontrar o seu segundo gol, ou quem sabe até colocar uma pressão nessa equipe do Flamengo, que a partir do gol, o Cuiabá começou a tentar fazer o tempo correr, né, ganhando tempo, fazendo muita cera, né, o Juizão totalmente perdido na partida, impressionante como, inverte as faltas, não só para o Flamengo, mas também para o próprio Cuiabá. Perdidaço, a arbitragem em campo, né? E o primeiro tempo foi muito isso, né? O Flamengo com muita dificuldade, né, para construir, o Cuiabá marcando muito bem, um 4-1-4-1, às vezes um 4-5-1, de forma bem defensiva, né? E o Flamengo tendo muita dificuldade, em muitos momentos, muita lentidão para circular essa bola. Tinha espaço mesmo esse Cuiabá marcando de forma compacta, né? Mas o Gerson estava até tentando. O Pulgar não conseguiu ser um cara para auxiliar o Gerson nessa construção. Tinha espaço, quem fazia esse trabalho, às vezes, num 4-1-4-1, entre as 2 linhas de 4 do Cuiabá, era o Lucas Mineiro. Mas tinha espaço dos lados, né, do Lucas, que realmente não é um volante tão rápido assim. O Gerson até conseguiu, de certa maneira, se colocar nesses momentos em alguns espaços, né, que o Lucas dava entre linhas, mas o Alan acabou não conseguindo achar um passe, né, um passe um pouco mais forçado. Enfim, o Flamengo acabou não aproveitando, né?
Vem a segunda etapa, né? E de certa maneira o Flamengo acaba, né? Vamos se dizendo assim, tentando, né, o Tite fazer algumas trocas, e aí ele tira o BH, que já tinha saído, né, na primeira etapa, coloca aí o Lohan, né, no jogo, coloca o Lohan para, de certa maneira, buscar, né, um jogo um pouco mais por dentro, ele desloca o Gerson lá para o lado direito, né, e para tentar um jogo um pouco mais ofensivo, né, mas acaba também não encaixando. O Lohan não entrou muito bem. Entra o Verton, né, na vaga do Alan, ele recua o próprio Gerson para ser esse segundo volante ao lado do Pulgar, só que no segundo tempo o Lohan não consegue ter o impacto, né, segurando a bola de forma excessiva em algumas situações, prendendo demais. O Verton não conseguiu dar a velocidade que se esperava dele pelo lado esquerdo, e o Flamengo foi muito mais para cima do Cuiabá na base do abafa do que da organização. Um Flamengo realmente muito desconectado, um Flamengo em muitos momentos bagunçado, vamos dizer assim, para atacar o Cuiabá, querendo fazer o gol na marra, né? Às vezes até dá, mas às vezes não. O Cuiabá muito bem postado. Volto a falar, um Cuiabá que se sente totalmente confortável em dar a bola para o adversário e fazer as transições, os contra-ataques. E o Flamengo, de forma pressionante, foi tentando forçar, foi tentando buscar, né, o seu gol e veio, né? E veio com o Pedro, né? O Pedro consegue, de certa maneira, fazer o gol, né? Um gol ali por cima, acaba, de certa forma, trazendo, né, o torcedor para dentro do gramado. O Flamengo muito intenso, tentando buscar a virada, e veio uma troca, né? Veio a troca aí do Lohan e do próprio Verton, né? O Lohan entrou ali no fim do primeiro tempo e o Verton, de certa forma, entrou no intervalo. O Verton até aparentemente chorou no banco. O Lohan teve uma parte do torcedor que tentou dar uma força, muito triste, né, para os meninos. Eu fiquei triste no sentido dos meninos sentirem dentro de campo, né? Por mais que sejam profissionais, são garotos que estão iniciando as suas trajetórias, né, na vida do futebol, né? Mas entendi o que o Tite fez, até porque o Lohan não teve impacto e o Verton muito menos. E aí ele opta em colocar o Carlinhos e o Matheus Gonçalves, que quando entraram já deram uma outra cara, né? Já deram um outro dinamismo a esse Flamengo. O Flamengo foi para cima, tentou pressionar, né? O Luiz Araújo, mais um bom jogo desse Luiz Araújo, finalizando, né, muitas bolas, umas 3 finalizações no alvo, né? 2 realmente o Walter acabou encaixando. Uma outra ele acabou realmente espalmando. O Flamengo tentou buscar, o Flamengo cruzando muitas bolas, até porque tinha Carlinhos, né, e o Pedro na área, mas o Cuiabá conseguiu conter o ímpeto do Flamengo, conseguiu conter, né, a chuva de cruzamentos, o Flamengo tentando buscar a virada, né, e aí fechar a rodada, né, fechar principalmente esse jogo de hoje com 33 pontos. O Flamengo não perde a liderança nessa rodada, mas deixa 2 pontos se tratando de jogar dentro de casa, né? Mas o torcedor acabou reconhecendo o esforço da equipe, aplaudiu os jogadores no fim do confronto, até porque é um Flamengo que vem bem com todos os problemas, né? Parece que vai ter mais um problema, que é o Bruno Henrique. Segundo aí, o Flamengo parece que teve uma entorse no tornozelo. Maiores informações, o Flamengo parece que vai fazer o exame no Bruno Henrique até para passar, né, qual será a gravidade desse problema ou não do Bruno Henrique. Pode ser mais uma baixa, né, pelo lado esquerdo, já não contava com o próprio Cebolinha, agora pode não contar também, caso seja confirmada uma lesão aí no tornozelo do Bruno Henrique. O Flamengo empata. O torcedor saiu do Maracanã hoje com aquele gostinho, né, de derrota, vamos dizer assim, mas conseguiu entender a busca, a luta, a entrega dos jogadores do Flamengo para buscar uma vitória diante desse Cuiabá. Não foi possível, o Flamengo agora, né, tem que juntar, né, os seus cacos novamente e buscar no próximo confronto vencer a sua partida e se manter líder aí no Campeonato Brasileiro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço a você que deixe o seu like, se inscreva, compartilha. É muito importante para o nosso crescimento contar com a força de todos vocês. Nos ajude a chegar a 110 mil inscritos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto.